minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, sem coragem de contar pra ninguém. Hoje, aos meus 76 anos, com esses cabelos já todos branquinhos como algodão no vento e essas rugas que contam cada lágrima que derramei, cada sorriso que dei, cada noite mal dormida, eu resolvi abrir meu coração para vocês. Porque sabe como é, né? A gente vai ficando mais velha e sente que tem que passar para frente as histórias que marcaram nossa alma. Meu nome é Sebastiana. Sebastiana mesmo, desses nomes antigos que as mães davam pensando em santo protetor, pedindo para ele cuidar da criança que estava chegando ao mundo. Mas minha história, ela não começa com um parto comum, com dores de barriga e gritos de alegria quando o bebê nasce. Não, minha querida. Ela começa com uma entrega. Uma entrega que mudou minha vida para sempre. Eu fui doada, minha querida. Doada como se doa um gatinho, um cachorrinho que não se pode mais criar, como se dá uma roupinha que não serve mais. 3 dias de vida eu tinha, quando me embrulharam num pano de fralda meio amarelado pelo tempo e me colocaram nos braços de uma mulher que mal conheciam. 3 dias. Imagina só. Ainda com aquele cheirinho de bebê novinho, com a pele ainda enrugadinha, os olhinhos fechadinhos, sem saber ainda que o mundo podia ser duro ou doce, dependendo de quem te pegasse no colo. Dona Rosália era o nome dela. Rosália dos Santos, para ser mais precisa. Uma mulher negra, forte como o pau d'arco, com essas mãos grandes, calejadas, que pareciam feitas para segurar o mundo inteiro e ainda sobrar espaço para mais carinho. E foi isso mesmo que ela fez comigo. Segurou meu mundo inteiro quando ele ainda era do tamanho de um punhinho fechado, quando eu ainda cabia todinha no peito dela, como um passarinho ferido que precisa de cuidado. Ela já tinha 3 filhos na época. 3! Imagina você, já com 3 bocas para alimentar, 3 pares de pé para calçar, 3 corações para amar, e ainda assim abrir espaço para mais um. Mas ela disse depois, quando eu já estava graninha, que quando me viu ali, pequenininha, quase transparente de tão clarinha, ela sentiu uma coisa no coração que não sabia explicar. Foi como se Deus tivesse mandado você para completar nossa família. Ela me contava sempre. Como se você fosse a pecinha que estava faltando no quebra-cabeça. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que entendi que eu era diferente do resto da família. Eu devia ter uns 5 aninhos, estava brincando no terreiro da casa, fazendo bonequinha de milho com aquelas palhas secas que sobravam quando a gente descascava o milho para fazer canjica. Era um dia de sol gostoso, desses que a sombra da mangueira no quintal fica fresquinha e convida a gente para ficar ali o dia todo. A vizinha, Dona Madalena, chegou para tomar um café. Ela era uma mulher pequenina, meio curvadinha, que sempre andava com uma sacolinha de tricô pendurada no braço e tinha esse costume de aparecer na casa dos outros na hora que o café estava passando. Não que fosse mal educada, não. Era só que naquele tempo as mulheres se visitavam mais, conversavam mais, dividiam as alegrias e as tristezas tomando um cafezinho coado na hora. "Ô, Rosália", ela disse, mexendo o açúcar na xícara com aquela colherzinha pequenina de alumínio que fazia um barulhinho gostoso, igual sininho tocando. "Essa menina não puxa nada de você, não? Olha só essa pele branquinha, esse cabelo liso, nem parece que saiu da sua barriga." Eu parei de brincar na hora. Fiquei com a bonequinha de milho na mão, prestando atenção na conversa das duas, sem entender direito por que meu coração tinha dado um sobressalto. Minha mãe. Porque para mim ela sempre foi minha mãe. Desde o primeiro dia, desde o primeiro colo, desde a primeira mamadeira que ela preparou para mim. Estava estendendo roupa no varal. Parou na hora, com um lençol branco nas mãos, ainda pingando umas gotinhas de água do tanque, e respondeu sem nem olhar para Dona Madalena. "Puxa sim, Dona Madalena, puxa o amor. E amor não tem cor, não tem jeito. Amor é amor." Eu não entendi direito na época o que aquilo queria dizer, mas guardei aquelas palavras como quem guarda uma moedinha de sorte no bolso da saia. Palavras que aqueciam meu peito sempre que eu lembrava delas. Só fui entender o peso verdadeiro delas muito tempo depois, quando a vida me ensinou que nem todo mundo pensa assim, que nem todo mundo vê amor onde eu via. A casa onde eu cresci ficava num bairro simples, desses de gente trabalhadora,
dessas ruas de terra batida, que quando chovia virava um lamaçal só, e a gente tinha que andar quase na ponta do pé para não escorregar. Mas quando fazia sol, que beleza! A poeira subindo douradinha quando as crianças corriam, o cheiro de comida boa saindo de todas as casas na hora do almoço, as mulheres conversando nos portões enquanto varriam o quintal. Nossa casa era pequena, mas tinha muito amor dentro. Tinha uma goiabeira no quintal que dava fruta o ano todo, e era debaixo dela que minha mãe sentava para descascar batata pro almoço, sempre com aquele avental florido meio desbotado amarrado na cintura. Era um avental que tinha visto dias melhores, com flores que já não tinham mais cor direita, mas que ela usava com tanto carinho que parecia coisa fina. Ela trabalhava de doméstica nas casas dos ricos, lá do centro da cidade. Casas grandes, com jardim na frente e carro na garagem, onde ela limpava, cozinhava, passava roupa, cuidava de tudo. Saía de casa de madrugadinha, quando o galo ainda nem tinha cantado e as estrelas ainda estavam brilhando no céu, pegava 2 ônibus para chegar lá e voltava só quando o sol já tinha se escondido atrás das montanhas e a lua já estava aparecendo. Eu ficava esperando ela na janela, com o narizinho grudado no vidro embaçado, desenhando coraçãozinho com o dedo, vendo aquela figurinha pequena aparecer no fim da rua. Primeiro era só um pontinho escuro, depois ia crescendo, crescendo, até eu reconhecer o jeito dela de andar, meio apressada, mas cansada, arrastando os pés que doíam depois de um dia inteiro em pé. Sempre com uma sacolinha plástica na mão com alguma coisa gostosa que tinha sobrado na casa onde ela trabalhava. Trouxe um pedacinho de bolo para minha pinguinha de leite, ela dizia, me dando um beijinho na testa que trazia o cheiro gostoso de casa e trabalho honesto, me apertando contra o peito como se não me visse há uma semana inteira. Pinguinha de leite. Era assim que ela me chamava, e eu amava esse apelido. Eu era clarinha, bem clarinha mesmo, com esses olhos meio esverdeados que mudavam de cor conforme a luz, e cabelo liso que nem seda, que ela penteava com tanto cuidado toda manhã antes de eu ir para a escola. Do ladinho dela, escurinha como café puro, com essa pele bonita que brilhava no sol, eu devia parecer mesmo uma gotinha de leite que tinha caído no cafezinho. Mas não pense que era só carinho que eu recebia em casa, não. A vida é mais complicada que isso, principalmente quando você cresce numa família onde nem tudo é igual. Os outros filhos dela, meus irmãos do coração, mas que às vezes esqueciam disso, me olhavam de um jeito estranho às vezes, como se eu fosse visita que tinha ficado tempo demais na casa e já estava na hora de ir embora. Mãe, o João, que era o mais velho e tinha uns 15 anos na época, falou uma vez na hora do jantar, mastigando devagar um pedaço de mandioca cozida. Por que a Sebastiana não parece com a gente? Porque ela é tão diferente. Lembro que estava comendo uma canjiquinha com leite que ela tinha feito, bem quentinha, com aquele gostinho doce que só ela sabia fazer, e quase engasguei quando ouvi a pergunta. Meu coração disparou, como se tivesse levado um susto, e eu fiquei olhando para o João, depois para minha mãe, esperando uma resposta que pudesse acalmar aquela angústia que tinha aparecido do nada no meu peito. Minha mãe parou de comer na hora, pousou a colher devagarzinho no prato, fez aquele barulhinho de metal batendo na louça e olhou para o João com aqueles olhos firmes que ela tinha quando queria ensinar alguma coisa importante. Era um olhar que não brigava, mas que ensinava. Um olhar de quem sabia mais da vida do que qualquer livro podia ensinar. Filho, ela disse, com aquela voz calma que usava nas horas sérias. Você já viu alguma flor igual a outra? Já viu alguma estrela que brilha do mesmo jeito que a outra? Família não é só de sangue, não. Família é de coração. E o coração da Sebastiana sempre foi da nossa família, desde o primeiro dia que ela chegou aqui. Ela fez uma pausa, bebeu um golinho d'água do copo de vidro meio embaçado e continuou. Você pode até não entender agora, mas um dia vai crescer e vai saber que amor é a coisa mais importante do mundo. E amor não pergunta de onde você veio, que cor você tem, se você nasceu aqui ou acolá. Amor só pergunta, você quer ficar? E a Sebastiana sempre quis ficar. E a gente sempre quis que ela ficasse. Eu não sabia bem o que aquilo tudo queria dizer na época.
mas senti um quentinho no peito, como quando a gente toma chá de camomila quando está resfriado e sente aquele calorzinho gostoso descendo pela garganta e espalhando pelo corpo todo. Era uma sensação de que, mesmo sendo diferente, mesmo não entendendo tudo, eu tinha um lugar no mundo. E esse lugar era ali, naquela mesa, comendo canjiquinha e ouvindo minha mãe falar sobre amor com uma sabedoria que não tinha aprendido em livro nenhum. Os anos foram passando, e eu fui crescendo, como toda criança cresce, devagar e de repente ao mesmo tempo. Um dia você está brincando de boneca, no outro já está preocupada com a cor do vestido que vai usar na festa da escola. Aprendi a ler cedo, sempre fui esperta para essas coisas de escola, dessas crianças que gostam de livro e de lápis de cor. Minha mãe, coitada, não sabia nem escrever o próprio nome direito. Quando precisava assinar alguma coisa, fazia um rabisco que mais parecia desenho de criança pequena. Mas mesmo assim, fazia questão que eu estudasse. Questão mesmo, sabe? Daquelas que não abre mão por nada neste mundo. Filha, ela me dizia enquanto costurava umas roupinhas para fora à luz do lampião, porque naquele tempo, energia elétrica era coisa de rico, e pobre se virava com um lampião a querosene que fumegava e deixava um cheirinho forte no ar. Você vai ser mais do que eu fui. Vai estudar, vai longe, bem longe. Vai ser alguém na vida. E ela fazia de tudo, mas tudo mesmo, para isso acontecer. Vendia doce de mamão na porta da igreja nos domingos, ficava ali embaixo do sol quente com uma bandejinha de doces coberta com um pano limpinho, sorrindo para todo mundo que passava. Costurava até tarde da noite, com os olhos ardendo de tanto forçar a vista na luz fraca do lampião. Lavava roupa para fora, chegava em casa com as mãos vermelhas de tanto esfregar no tanque. Tudo para conseguir dinheiro para o meu material escolar. Lembro de uma vez que eu precisava de um caderno novo. O meu tinha acabado e sem caderno não podia fazer a lição de casa. Naquele tempo não tinha essa coisa de pedir para a professora esperar, não. Ou você levava a lição feita ou ficava sem nota. Minha mãe não tinha dinheiro, tinha gastado tudo com a feira da semana. Ela saiu naquele dia mais cedo ainda, antes mesmo do galo cantar. Quando voltou, já era quase noite, ela chegou em casa com os pés mais inchados que o normal. Aquelas pernas cheias de varizes que sangravam às vezes, parecendo mapinhas roxos desenhados na pele. Se sentou na cadeira da cozinha, uma cadeira velha que balançava um pouco quando a gente sentava, e tirou umas moedas do seio, onde ela sempre guardava o dinheiro que conseguia. Peguei uma faxina extra hoje, ela disse, contando as moedinhas na mesa, uma por uma, com um barulhinho gostoso de metal batendo na madeira. Casa grande, com muito chão para esfregar, mas consegui. Amanhã você vai na papelaria e compra seu caderno. Eu olhei para ela, para os pés inchados que mal cabiam no chinelo velho, para as varizes roxas que pareciam doer só de olhar, para as mãos calejadas de tanto trabalhar, e senti uma coisa no peito que não sabia direito o que era. Hoje eu sei que era gratidão misturada com uma ponta de tristeza por ela ter que se sacrificar tanto por minha causa. E também um pouquinho de revolta por a vida ser tão difícil pra gente que só queria uma coisa simples, um caderno para a criança estudar. Na escola, as outras crianças começaram a reparar que eu era diferente da minha mãe. No começo não ligavam muito, criança é assim mesmo, não repara nessas coisas. Mas depois, quando cresceram um pouco, quando as mães delas começaram a fazer comentário em casa, elas começaram a prestar atenção. Quando ela ia me buscar na escola, sempre pontualinha, sempre com aquele sorriso no rosto, mesmo cansada do trabalho, eu via os olharinhos curiosos das outras crianças, as bochechinhas coladas umas nas outras, os cochichinhos que pensavam que eu não escutava. A mãe da Sebastiana é pretinha. Ouvi uma menina de cabelo cacheado falar para outra, apontando discretamente. E ela é branquinha. Que estranho, respondeu a amiguinha, franzindo a testa como se estivesse tentando resolver um problema de matemática muito difícil. Minha mãe disse que ela foi adotada, que não é filha de verdade, completou uma terceira, com aquele jeito de quem sabia de algum segredo importante. Adotada. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias e dias. Adotada. Eu ficava repetindo baixinho quando estava sozinha, tentando entender o que significava,
porque as meninas falavam com aquele tom de quem estava contando algo errado, algo que não devia ser. Cheguei em casa naquele dia com o coração pesado, cheio de perguntas que não sabia como fazer. Minha mãe estava preparando o jantar, mexendo uma panela de feijão que cheirava a coentro e alho, com aquele cheirinho bom que enchia a casa toda e fazia a gente saber que logo ia ter comida gostosa na mesa. Mãe, eu disse meio devagar, meio com medo da resposta. O que quer dizer adotada? Ela parou de mexer o feijão. Ficou parada ali, com a colher de pau na mão, olhando para a panela como se estivesse pensando muito, muito mesmo, em como ia me responder. Demorou um tempinho, que para mim pareceu 1 hora inteira, antes de falar. E quando falou, não parou de mexer a comida, como se as palavras fossem saindo junto com o movimento da colher. Adotada quer dizer escolhida, filha. Tem criança que nasce na barriga da mãe sem ela ter escolhido muito. Acontece e pronto. Você foi diferente. Você foi escolhida para ser minha filha. Escolhida com carinho, com amor, com vontade. Mas por que você me escolheu? Perguntei, sentada naquela cadeirinha pequena que ela tinha pedido para o meu pai, que também era pai adotivo, mas que me tratava como filha de sangue. Fazer especial para mim, na medida certinha para eu alcançar a mesa. Ela parou de mexer o feijão de novo. Se virou para mim devagarzinho, se abaixou até ficar da minha altura e disse, com aquele sorriso sem dente da frente que ela tinha, dente que tinha perdido trabalhando, de tanto carregar peso pesado. Porque quando te vi, pequenininha assim, do tamanho de uma bonequinha, soube que você ia fazer meu coração ficar completo, como se eu tivesse estado procurando você a vida toda sem saber. Essas lembranças doem, mas também curam, sabe? Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, passar pra frente o que aprendemos na vida, porque cada história que a gente conta é um pedacinho de amor que a gente planta no coração de quem escuta. E amor plantado sempre cresce, sempre floresce, mesmo quando a gente menos espera. Mas deixa eu continuar contando, porque ainda tem muita coisa que aconteceu na minha vida. E nem tudo foi fácil, como essas primeiras lembranças de criança pequena. A vida, ela tem um jeito próprio de ensinar a gente através das dificuldades, dos momentos que machucam, mas que também fortalecem. E comigo não foi diferente. Sabe, minha querida, quando a gente é criança, parece que as coisas são mais simples, que o amor que recebe em casa é suficiente para enfrentar qualquer coisa lá fora. Mas a vida vai ensinando, pouquinho a pouquinho, que nem sempre é assim. E foi isso que começou a acontecer comigo quando fui crescendo. Eu devia ter uns 8 anos quando as coisas começaram a ficar mais complicadas. Não que tivesse acontecido alguma tragédia, não. Era mais uma questão de ir entendendo melhor o mundo à minha volta, de ir percebendo os olhares, os comentários, as diferenças que antes passavam despercebidas pelos meus olhinhos de criança pequena. Na escola, eu sempre fui boa aluna. Dessas que a professora gosta, que faz a lição certinha, que não dá trabalho. A dona Conceição, que era minha professora da 2ª série, sempre me elogiava na frente da turma toda. Dizia que eu tinha facilidade para aprender, que era uma menina inteligente. E isso me deixava orgulhosa, sabe? Eu voltava para casa toda animada para contar para minha mãe. Mãe, a dona Conceição disse que minha redação foi a melhor da turma. Eu falava, pulando que nem pipoca na panela, mostrando o caderno com o "muito bem" escrito em letra vermelha. Minha mãe parava o que estava fazendo. Podia estar lavando louça, varrendo o quintal, qualquer coisa, e me dava aquele sorriso que valia mais que qualquer prêmio. Pegava o caderno nas mãos molhadas, enxugava rapidinho no avental e olhava com tanto carinho que parecia que estava vendo a coisa mais preciosa do mundo. Eu sabia que você ia longe, minha pinguinha, ela dizia, passando a mão no meu cabelo com tanto cuidado. Sabia desde pequeninha que você tinha esse dom. Mas nem tudo era flores, como diz o ditado. Tinha algumas crianças na escola que começaram a fazer perguntas que me deixavam sem resposta. E o pior é que não eram perguntas maldosas, não. Eram perguntas de criança mesmo, mas que doíam no coração porque eu não sabia o que responder. Sebastiana,
por que sua mãe é preta e você é branca? Me perguntou a Carminha um dia durante o recreio. Ela estava sentada do meu lado no banco de cimento que ficava embaixo da mangueira do pátio, comendo um sanduíche de mortadela que a mãe dela fazia. Eu fiquei mexendo na areia com um graveto, fazendo desenhos sem sentido, e demorei para responder. Porque sabe como é? Criança não tem essa malícia toda de adulto. Ela pergunta por que quer saber mesmo, com aquela curiosidade inocente. Mas mesmo assim, a pergunta mexeu comigo. Por quê? Porque é assim mesmo. Foi tudo que consegui responder. Mas minha mãe disse que filho puxa os pais. Olha só, ela disse apontando para o próprio rosto. Eu tenho os olhos da minha mãe e o nariz do meu pai. E você? De quem você puxou? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. De quem eu puxei? Quem eram essas pessoas que me fizeram e depois me deram para outra pessoa criar? Por que não me quiseram? Será que eu tinha feito alguma coisa errada, mesmo sendo tão pequeninha? Quando cheguei em casa naquele dia, minha mãe logo percebeu que eu estava diferente. Ela tinha essa intuição de mãe, sabe? Dessas que olha pra gente e já sabe que tem alguma coisa errada, mesmo quando a gente tenta disfarçar. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa na escola? Ela perguntou, largando o ferro de passar roupa que estava usando e vindo se sentar do meu lado na cama. Eu fiquei um tempinho calada, brincando com a bainha do vestido, sem coragem de falar. Mas ela ficou ali, quietinha, esperando com aquela paciência infinita que só mãe tem. Até que as palavras saíram, meio atropeladas. Mãe, de quem eu puxei? A Carminha disse que filho puxa os pais, mas eu não puxo nada de você nem do papai. Vi o rosto dela mudar na hora. Não ficou triste não, mas ficou sério, daquele jeito de quem está pensando muito, muito mesmo, em como vai explicar uma coisa importante para a criança. Vem cá, minha filha, ela disse me puxando para o colo dela. Eu já estava grandinha, mas ainda cabia ali, ainda cabia naquele cantinho quentinho entre o braço e o peito dela. Você quer saber de onde veio? Eu balancei a cabeça, que sim, meio com medo, meio curiosa. Você veio de uma mulher que não podia te criar. Não porque não gostasse de você, mas porque a vida dela estava muito difícil naquele momento. Então ela fez a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Te deu para quem podia te amar direito. Mas por que ela não podia me criar? Perguntei, e senti uma lágrima escorrer pelo rosto sem eu nem perceber que estava chorando. Ah, filha, às vezes a vida aperta tanto, tanto, que a gente tem que fazer escolhas que doem no coração. Ela era muito nova, não tinha família para ajudar, não tinha dinheiro nem para se sustentar. O que você acha que dói mais? Não poder dar o que o filho precisa ou dar ele para quem pode dar tudo? Eu fiquei pensando naquilo, tentando imaginar como devia ser difícil para uma mulher ter que entregar um bebê. E pela primeira vez, em vez de sentir raiva dessa mulher que não conhecia, senti uma pontinha de pena dela. E você me queria mesmo? Perguntei, olhando bem nos olhos da minha mãe. Menina, eu tinha 8 filhos já. 8! A casa vivia uma correria, o dinheiro sempre curto, eu trabalhando que nem louca para dar conta de tudo. Quando trouxeram você para mim, embrulhadinha naquele pano, eu pensei, meu Deus, mais uma boca para alimentar, mais um para criar. Mas aí você abriu esses olhinhos verdes, me olhou como se já me conhecesse de algum lugar e pronto. Meu coração derreteu que nem manteiga no sol. Ela parou, limpou uma lágrima que tinha escapado dos olhos dela também e continuou. Sabe o que eu falei pro seu pai naquele dia? Falei assim, é só mais um para amar. E foi isso mesmo que aconteceu. Você não foi trabalho a mais, foi alegria a mais. Naquela noite, deitada na cama que eu dividia com minhas 2 irmãs, a Neuza e a Valdira, fiquei pensando em tudo que minha mãe tinha me contado. E uma coisa estranha aconteceu. Pela primeira vez, eu senti que realmente pertencia àquela família. Não porque tinha nascido ali, mas porque tinha sido escolhida para estar ali. Mas, sabe como é a vida, né? Quando a gente pensa que entendeu tudo, que se acertou com as coisas, aparece uma situação nova para nos ensinar mais um pouquinho. E foi o que aconteceu quando eu fiz 10 anos.
Naquele tempo, aniversário de criança pobre não era essas festas grandes que tem hoje. A gente ganhava um bolinho se tivesse dinheiro e ficava feliz assim mesmo. Mas naquele ano, minha mãe se esforçou mais que o normal. Fez um bolo de fubá com cobertura de açúcar que ficou uma delícia, comprou guaraná para todo mundo e até chamou algumas vizinhas para comemorar comigo. A festa estava acontecendo no nosso quintal, debaixo da goiabeira. As mulheres conversando, as crianças correndo para todo lado, aquela bagunça gostosa de festa de família simples. Eu estava feliz, usando um vestido novo que minha mãe tinha costurado especialmente para a ocasião. Um vestido azul claro, com flores pequeninas que ela tinha bordado à mão. Foi quando chegou a Dona Madalena, a vizinha. Ela trouxe um presentinho para mim, uma bonequinha de pano que ela mesma tinha feito, e eu fiquei toda contente. Mas depois, quando estava conversando com as outras mulheres, ouvi ela falar uma coisa que me gelou o sangue. A Rosália é muito boa mesmo, viu? Pegar para criar a filha de uma dessas mulheres da vida. Porque a mãe da menina, coitada, dizem que trabalhava na zona, né? Por isso que deu a criança. Eu não sabia o que era zona naquele tempo, mas pelo jeito que ela falou, pelo sussurro das outras mulheres, pela cara de pena que fizeram quando olharam para mim, entendi que não era coisa boa. Minha mãe, que estava na cozinha pegando mais guaraná, chegou bem na hora de ouvir o final da conversa. Vi o rosto dela mudar completamente. Ficou duro, sério, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Dona Madalena, ela disse com aquela voz baixa, mas firme. A mãe da Sebastiana era apenas uma moça nova que não tinha condições de criar um filho. E mesmo que fosse o que a senhora está pensando, isso não mudaria nada no amor que tenho por ela. Ah, claro, Rosália, a Dona Madalena respondeu, meio sem graça. Eu não quis dizer nada demais. É só que... A senhora não quis dizer nada demais, mas disse, minha mãe cortou. E na frente da criança ainda, no dia do aniversário dela. O clima da festa ficou pesado depois disso. As mulheres foram embora meio apressadas, me deram um beijinho de despedida meio sem jeito, e logo o quintal ficou vazio, só com nossa família mesmo. Eu fiquei quieta o resto da noite. Não porque estava chateada com a festa, na verdade, nem tinha entendido direito o que Dona Madalena quis dizer, mas porque vi minha mãe triste, e quando ela ficava triste, eu ficava triste também. Na hora de dormir, ela veio se sentar na minha cama, como sempre fazia quando queria conversar sobre alguma coisa importante. Filha, ela disse, alisando meu cabelo devagarzinho. Você ouviu o que Dona Madalena falou hoje? Ouvi, respondi baixinho. E como você se sentiu? Pensei um pouco antes de responder. Não entendi direito, mas vi que a senhora ficou brava. Não fiquei brava, não. Fiquei triste. Triste porque tem gente que julga as pessoas sem conhecer a história delas, sem saber pelo que passaram, que dificuldades enfrentaram. Ela ficou um tempinho calada, olhando para a janela onde a lua estava brilhando. Sebastiana, não importa de onde você veio. O que importa é quem você é, que pessoa está se tornando. E você está se tornando uma menina boa, inteligente, carinhosa. Isso é o que vale. Mas, mãe, e se Dona Madalena tiver razão? E se minha mãe verdadeira for uma pessoa ruim? Olha para mim, ela disse, virando meu rosto para ela. Sua mãe verdadeira sou eu. Eu que te criei, que te dei banho quando estava doente, que fiquei acordada quando você teve febre, que te ensinei a amarrar o sapato. Mãe não é só quem pare, não. Mãe é quem cria, quem ama, quem está presente. Naquela noite, adormeci pensando nas palavras dela. E pela manhã, quando acordei, senti que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Como se eu tivesse crescido um pouquinho durante o sono, como se tivesse entendido alguma coisa importante sobre a vida. Os meses que se seguiram foram tranquilos. Eu continuava indo bem na escola, ajudando em casa, brincando com as outras crianças. Mas agora prestava mais atenção nas coisas que as pessoas falavam, nos olhares que trocavam quando me viam com minha família. E foi assim que comecei a perceber que o mundo lá fora nem sempre era tão acolhedor quanto o mundo da minha casa. Que tinha gente que fazia diferença por causa da cor da pele, que julgava as pessoas pela aparência, que achava estranho uma família como a nossa. Mas também percebi que tinha gente boa, que via amor onde outros viam diferença.
como a dona Irene, minha professora, que sempre me tratou com carinho, como o seu Antônio, dono da padaria, que sempre me dava um beijinho na testa quando eu ia comprar pão, como a dona Regina, nossa vizinha do lado, que vivia elogiando minha mãe pelo jeito que nos criava. Essa Rosália é uma santa. Eu ouvi ela falar para outra vizinha um dia. Pegou aquela menina para criar e trata como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não faz diferença nenhuma. E era verdade. Minha mãe nunca, nunca mesmo, me tratou diferente dos outros filhos. Se tinha bronca, todo mundo levava igual. Se tinha carinho, era dividido por todos. Se tinha comida pouca, era repartida do mesmo jeito. Eu era filha como qualquer outro, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas o que mais me marcou nessa época foi perceber como minha mãe trabalhava duro para cuidar de todos nós. Ela saía cedo, voltava tarde, e ainda chegava em casa e fazia janta, lavava roupa, cuidava de quem estava doente, ajudava com a lição de casa, tudo isso com aquelas pernas cheias de varizes que doíam, com os pés inchados de tanto ficar em pé. Uma noite, acordei para beber água e vi ela na cozinha, costurando a luz do lampião. Era mais de meia-noite e ela ainda estava acordada, fazendo umas roupinhas para vender, tentando ganhar uns trocados extras. "Mãe, por que a senhora não vai dormir?" perguntei, esfregando os olhos. "Ah, filha, acordou? Volta para a cama que está frio", ela disse sem parar de costurar. "Mas por que está acordada?" Ela parou a costura, olhou para mim com aqueles olhos cansados e suspirou. "É que a semana que vem é época de material escolar, né? E vocês todos precisam de caderno novo, lápis. Estou tentando terminar essas pecinhas para vender amanhã." Naquela hora, senti uma coisa no peito que não sabia bem o que era. Uma mistura de amor, de gratidão, de pena, de revolta. Revolta porque a vida era tão difícil para ela. Amor porque ela fazia tudo aquilo por nós. Gratidão por ter uma mãe que se sacrificava tanto. "Posso ajudar?" perguntei. Ela sorriu, daquele jeito cansado, mas cheio de carinho. "Pode sim. Vem cá, senta do meu lado. Você pode ir separando os botões por cor enquanto eu costuro." Ficamos ali, ela costurando e eu organizando botões, conversando baixinho para não acordar o resto da casa. E foi naquela noite, separando botões azuis dos vermelhos à luz fraca do lampião, que entendi verdadeiramente o que era amor de mãe. Não tinha nada a ver com barriga, com sangue, com ter nascido de uma pessoa ou de outra. Tinha a ver com cuidado, com sacrifício, com estar presente nos momentos bons e ruins. "Mãe", eu disse ainda mexendo nos botões, "a senhora se arrepende de ter me pegado para criar?" Ela parou de costurar na hora, olhou para mim com aqueles olhos cheios de amor e disse: "Sebastiana, você foi a melhor coisa que aconteceu nesta casa. Trouxe alegria, trouxe luz. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual, sem pensar duas vezes." E naquela madrugada, sentada ao lado dela, ajudando com os botões, senti que encontrara meu lugar no mundo. Não importava de onde eu tinha vindo. O que importava era onde eu estava agora, e eu estava exatamente onde devia estar. A vida tem dessas surpresas que a gente nunca espera, momentos que chegam de mansinho e mudam tudo, como uma pedra jogada num lago parado, fazendo ondas que se espalham até as margens mais distantes. Comigo foi assim quando eu tinha 14 anos, numa tarde de domingo que começou igual a todas as outras, mas terminou completamente diferente. Era um daqueles domingos de sol gostoso, desses que convidam a gente para ficar no quintal conversando, tomando um cafezinho coado na hora. Minha mãe tinha feito um bolo de milho que estava saindo, aquele cheirinho bom pela casa toda. E a família estava reunida depois do almoço, cada um fazendo sua coisinha. Eu estava sentada debaixo da goiabeira, lendo um livro que tinha pego emprestado da biblioteca da escola. Sempre fui dessas que gostam de ler, de viajar pelas histórias dos outros. Meus irmãos estavam brincando no terreiro, correndo atrás de uma bola de meia que o papai tinha feito para eles. A Neuza estava ajudando minha mãe a lavar a louça do almoço e a Valdira penteava os cabelos da boneca de pano que ganhara no Natal. Foi quando apareceu uma mulher no portão. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas que de algum jeito me pareceu familiar.
Era moça ainda, devia ter uns 30 anos, magra, com o cabelo preto preso num coque meio solto. Estava vestida com uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, dessas que se usa para trabalhar em escritório ou casa de família. Com licença, ela disse, com a voz meio trêmula. Aqui mora a dona Rosália? Minha mãe saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental, e quando viu a mulher no portão, ficou parada por um momento, como se tivesse visto um fantasma. Depois se aproximou devagar, muito devagar, como quem não tem certeza se quer chegar perto. Sou eu? Minha mãe respondeu, mas a voz dela saiu diferente, mais baixa que de costume. Dona Rosália, meu nome é Carmen, Carmen Silva. Eu preciso conversar com a senhora. É sobre a Sebastiana. Senti meu coração dar um pulo dentro do peito. Sobre mim? Por que uma desconhecida queria falar sobre mim? Larguei o livro no chão e prestei atenção na conversa, mesmo tentando parecer que ainda estava lendo. Minha mãe ficou quieta por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois abriu o portão e disse: Entre, vamos conversar. As duas mulheres se dirigiram para a varanda da frente, aquele cantinho da casa onde minha mãe recebia as visitas mais sérias. Eu fiquei onde estava, mas esticando o ouvido, tentando capturar cada palavra que elas trocavam. Dona Rosália, a mulher chamada Carmen, começou, e eu percebi que ela estava nervosa, porque a voz tremeu. Eu vim aqui depois de muito, muito tempo pensando. Foram 14 anos que passei todos os dias me perguntando como ela estava, se cresceu bem, se é feliz. Ela quem? Minha mãe perguntou. Mas eu sabia que ela já sabia a resposta. A Sebastiana, minha filha. Pronto. As palavras que eu sempre soube que um dia ia ouvir, mas que nunca pensei que doeriam tanto. Minha filha. Essa mulher era minha mãe de sangue, a que me teve na barriga, a que me deu a luz e depois me entregou para outra pessoa criar. Senti uma coisa estranha no peito, como se um punho tivesse se fechado bem apertado no lugar onde deveria estar meu coração. Não era raiva, não era alegria, não era tristeza. Era uma mistura de tudo isso com uma confusão que não sabia como explicar. Por que veio agora? Ouvi minha mãe perguntar e percebi que ela estava se controlando para não alterar a voz. Porque nunca consegui esquecer. Todos esses anos eu trabalhei, estudei, construí uma vida melhor. Casei com um homem bom, tenho uma casa própria agora, tenho condições de criar uma filha direito. E sempre pensei que um dia ia voltar e levar ela embora. Minha mãe completou. Aí eu não aguentei mais. Levantei do meu lugar debaixo da goiabeira e me aproximei das duas, devagar, com as pernas tremendo como folha no vento. Quando elas me viram, ficaram em silêncio. Carmen, minha mãe biológica, me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Era um olhar de reconhecimento, de saudade, de amor e de dor, tudo misturado. Os olhos dela se encheram de lágrimas na hora. Meu Deus do céu, ela sussurrou. Como você cresceu, como ficou bonita. Eu fiquei ali parada, sem saber o que falar, o que fazer com as mãos, onde colocar os olhos. Era como se estivesse vendo um espelho do tempo, uma versão mais velha de mim mesma. Porque agora eu via de onde tinha vindo meus olhos verdes, meu cabelo liso, meu jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. Sebastiana, minha mãe, a Rosália, a que me criou, disse com aquela voz calma que ela usava nas horas difíceis. Essa é a Carmen. Ela é quem te trouxe ao mundo. Não consegui responder nada. Fiquei olhando para uma, depois para outra, tentando entender o que estava acontecendo, o que aquilo significava para minha vida. Eu posso abraçar você? Carmen perguntou, meio hesitante. Olhei para minha mãe, procurando uma resposta nos olhos dela. Ela fez que sim com a cabeça, mas vi que estava custando caro para ela. Carmen se aproximou devagar e me deu um abraço. Um abraço diferente de todos que eu já tinha recebido na vida. Era um abraço que trazia o peso de 14 anos de saudade, de arrependimento, de amor guardado. E eu senti o cheiro dela, um cheiro de sabonete de erva doce e tristeza. Quando se afastou, ela estava chorando. Desculpa,
ela disse, enxugando as lágrimas com as costas da mão. É que eu sonhei tanto com esse momento. Por que a senhora me deu para tia Rosália? Perguntei. A pergunta saiu sozinha, sem eu pensar muito. Carmen olhou para minha mãe, como se pedisse permissão para falar, e depois respondeu. Porque eu era muito nova, filha. Tinha só 16 anos quando você nasceu. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha casa. Estava sozinha no mundo, trabalhando numa fábrica que mal dava para me sustentar. Quando descobri que estava grávida, fiquei desesperada. Ela parou, respirou fundo e continuou. Mas eu queria tanto que você vivesse, que tivesse uma chance na vida. Por isso procurei alguém que pudesse te dar o que eu não podia. E quando conheci Dona Rosália, vi nos olhos dela o amor que eu queria que você recebesse. Mas por que não voltou antes? Eu perguntei, e senti que minha voz estava mais grossa, como se fosse chorar. Porque achei que seria melhor assim. Que você ia crescer feliz sem saber, sem se confundir. Mas não consegui, filha. Não consegui viver todos esses anos sem saber de você. Minha mãe, que até então tinha ficado quieta, se levantou da cadeira e disse: Carmen, a menina está confusa. Isso é muita coisa para processar de uma vez. Você podia voltar outro dia? Dar um tempo para ela pensar? Claro, Carmen respondeu rapidinho. Desculpa, eu não queria atropelar as coisas. Só queria conhecer ela, ver como estava. Ela pegou uma bolsinha que tinha trazido e tirou de dentro um envelope amarelado. Sebastiana, essas são fotos suas de quando era bebê. As únicas que eu tenho. E essa, ela disse, tirando uma cartinha dobrada. É uma carta que escrevi para você no dia que nasci. Queria que tivesse, se quiser. Peguei o envelope e a carta com as mãos tremendo. Era estranho pensar que existiam fotos minhas que eu nunca tinha visto, que havia palavras escritas para mim por alguém que eu nem conhecia. Eu posso voltar para conversar com você de novo? Ela perguntou, com uma esperança nos olhos que dava pena de ver. Olhei para minha mãe de novo. Ela fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Pode, eu disse, baixinho. Carmen sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso meio triste, mas aliviado. Obrigada, muito obrigada. Eu vou voltar na semana que vem, se puder. E Dona Rosália, ela se virou para minha mãe. Obrigada por ter cuidado dela tão bem. Qualquer pessoa com olhos pode ver que ela cresceu amada. Depois que Carmen foi embora, ficamos eu e minha mãe ali na varanda, sem falar nada por um longo tempo. Eu estava com um envelope na mão, sem coragem de abrir, sem saber se queria ver o que tinha dentro. Mãe, eu disse finalmente, o que vai acontecer agora? Ela suspirou, daquele jeito cansado de quem carregou o mundo nas costas por muito tempo. Não sei, filha, não sei. A senhora está com medo que eu vá embora com ela? Minha mãe me olhou com aqueles olhos cheios de amor e disse, Sebastiana, você já tem 14 anos, já é uma mocinha. E uma coisa que aprendi na vida é que não se pode prender ninguém por amor. Se você quiser conhecer ela melhor, conversar, até mesmo morar com ela, eu vou entender. Mas eu não quero ir embora, eu falei rapidinho, quase gritando. Eu quero ficar aqui, com a senhora, com o papai, com meus irmãos. Esta é minha família. Ela me puxou para um abraço apertado e senti que estava chorando também. E vai continuar sendo minha pinguinha. Aconteça o que acontecer, você sempre vai ser minha filha. Sempre. Naquela noite, sozinha no meu quarto, abri o envelope que Carmen tinha me dado. Tinha 3 fotinhas pequenas, em preto e branco, de um bebê pequenininho. Era eu, nos primeiros dias de vida. Em uma das fotos, estava no colo de uma moça muito nova, Carmen, que sorria apesar dos olhos tristes. A carta era curta, escrita numa letra meio inclinada. Minha filha querida, hoje você nasceu, e eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Estou te dando para uma família que pode te amar melhor do que eu posso agora. Mas quero que saiba que você foi feita com amor, mesmo que este amor não tenha tido sorte. Um dia, quando eu for mais forte, vou voltar para te conhecer. Sua mãe que te ama, Carmen. Chorei naquela noite como nunca tinha chorado na vida. Não de tristeza, não de alegria. Chorei de confusão, de não saber o que sentir,
de ter descoberto que a vida era mais complicada do que eu imaginava. Mas no fundo mesmo do meu coração, eu sabia uma coisa. Por mais que Carmen fosse minha mãe de sangue, Rosália seria sempre minha mãe de verdade. Porque mãe não é só quem gera, é quem cria, quem cuida, quem está presente nos momentos bons e ruins. E essa lição, minha querida, ia ser muito importante nos dias que estavam por vir. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que depois que a gente abre certas portas, não consegue mais fechá-las. E foi exatamente isso que aconteceu depois que Carmen apareceu na nossa casa naquele domingo. Era como se tivesse aberto uma comporta, e agora um rio de sentimentos, dúvidas e conflitos estava correndo solto, sem que ninguém soubesse direito como lidar com aquilo tudo. A semana que se seguiu foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu era só uma menina de 14 anos, mas sentia como se tivesse envelhecido 10 anos naqueles poucos dias. Não conseguia me concentrar na escola, não tinha vontade de brincar, mal conseguia comer direito. Ficava o tempo todo pensando na Carmen, nas fotos, na carta e principalmente no que isso significava para minha família. Minha mãe também estava diferente. Tentava disfarçar, coitada, mas eu percebia que ela não estava dormindo direito. Às vezes eu acordava de madrugada e ouvia ela andando pela casa, ou conversando baixinho com meu pai na cozinha. E quando me via acordada, forçava um sorriso e dizia: "Volta a dormir, filha. Está tudo bem." Mas não estava tudo bem. E todos nós sabíamos disso. Meus irmãos ficaram sabendo do que tinha acontecido, é claro. Casa pequena não guarda segredo grande. O Antônio, que sempre foi o mais sério, veio conversar comigo um dia depois da escola. "Sebastiana", ele disse, sentando na minha cama enquanto eu fingia fazer lição de casa. "Você vai embora com aquela mulher?" "Não sei", respondi, porque era a verdade. "Por quê?" "Porque..." Ele ficou um tempo mexendo na ponta da camisa, sem saber como falar. "Porque eu não quero que você vá. Você é minha irmã. Sempre foi." Senti um nó na garganta quando ele disse isso. O Antônio nunca foi de demonstrar sentimentos, sempre foi mais reservado. Ouvir aquilo dele me fez perceber como aquela situação estava mexendo com todo mundo. "Eu também não quero ir", eu disse, "mas é complicado." "Por que é complicado? Você não gosta de morar aqui?" "Gosto, Antônio. Amo morar aqui. Amo vocês todos. É que..." Eu parei, tentando encontrar as palavras certas. "É que ela é minha mãe de verdade, né? A que me teve na barriga." "E daí?" ele disse, com aquela simplicidade de menino. "Mãe de verdade é quem cria, não é quem pare. Todo mundo sabe disso." Não, que sabedoria tinha aquele meu irmão, gente. Às vezes, as crianças veem as coisas com uma clareza que os adultos perdem pelo caminho. Na escola, as coisas também ficaram estranhas. Não sei como, mas a notícia se espalhou que minha mãe verdadeira tinha aparecido. E você sabe como é gente pequena, né? Adora um mexerico, adora uma confusão alheia. "Ô, Sebastiana", a Carminha veio me perguntar na hora do recreio, "é verdade que sua mãe de verdade voltou para te buscar?" "Não é bem assim", eu tentei explicar. Mas como explicar uma coisa que eu mesma não entendia direito? "Minha mãe disse que você vai ficar rica agora", disse outra menina, a Josefa. "Disse que sua mãe verdadeira tem casa própria e tudo." "Eu não quero ficar rica", eu respondi, meio irritada. "Eu quero ficar onde estou." Mas as pessoas não entendiam. Para elas, era óbvio que eu deveria querer ir morar com Carmen. Afinal, ela tinha melhores condições, casa própria, marido, uma vida mais estruturada, como diziam. O que elas não entendiam é que estrutura não é só casa e dinheiro. Estrutura é amor, é cuidado, é estar presente. E isso eu já tinha, e muito com minha família. Carmen voltou na semana seguinte, como tinha prometido. Desta vez trouxe o marido, o Edgar, um homem calmo, de óculos, que trabalhava num banco. Eles se sentaram na nossa sala pequena e a conversa foi ainda mais difícil que a primeira. "Sebastiana", Carmen começou, "eu e Edgar conversamos muito essa semana. Nós gostaríamos que você viesse morar conosco. Temos uma casa grande, com um quarto só para você.
Edgar pode pagar uma escola particular, você pode ter aulas de piano, de inglês. Eu olhei para minha mãe, que estava sentada na cadeira de balanço que meu pai tinha feito para ela, com as mãos cruzadas no colo. O rosto dela não mostrava nada, mas eu conhecia cada linha daquele rosto e sabia que por dentro ela estava sofrendo. Eu não quero sair daqui, eu disse baixinho. Filha, Edgar falou pela primeira vez com voz gentil. Nós entendemos que deve ser difícil, mas pensa bem, você teria oportunidades que aqui talvez não tenha. Poderia estudar, ser alguém na vida? Eu já sou alguém na vida, eu respondi, sentindo uma revolta crescer dentro de mim. E eu já estudo. Tiro notas boas. Claro, claro, Carmen se apressou em dizer. Não quis dizer que... É que vocês acham que aqui não é lugar para mim, eu completei. Que minha família não é boa o suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Carmen começou a chorar baixinho. Não é isso, filha. É que eu quero tanto recuperar o tempo perdido. Quero tanto cuidar de você como devia ter cuidado desde o começo. Foi quando minha mãe falou, com aquela voz calma que ela usava nas horas mais sérias. Carmen, eu entendo sua dor. Entendo que você se arrepende, que quer ter sua filha de volta. Mas Sebastiana não é um objeto que se empresta e depois se pede de volta. Ela é uma pessoa, com sentimentos, com vínculos, com uma vida já construída. Eu sei disso, Dona Rosália, eu sei, mas ela é minha filha. Não, minha mãe disse, e a firmeza na voz dela me surpreendeu. Ela foi sua filha por 3 dias. Por 14 anos, ela é minha filha, e se ela quiser continuar sendo, vai continuar sendo. Carmen chorou mais forte. Edgar pôs a mão no ombro dela, tentando consolá-la. Talvez, ele disse, talvez possamos chegar a um acordo. Sebastiana poderia passar as férias conosco, fins de semana. Íamos nos conhecendo aos poucos. Eu olhei para aquelas 2 pessoas que me viam como a solução para um vazio em suas vidas, e senti pena delas. Mas senti mais ainda a necessidade de proteger minha família, minha mãe, que tinha sacrificado tanto por mim. Eu posso pensar nisso, eu disse. Mas não vou morar com vocês. Minha casa é aqui. Carmen pareceu aliviada mesmo com essa resposta parcial. Combinamos que ela voltaria no final do mês e que talvez eu pudesse passar um fim de semana na casa deles, só para conhecer. Depois que eles foram embora, minha mãe e eu ficamos sozinhas na sala. Ela estava muito quieta, mexendo numa costura que tinha no colo. Mãe, eu disse, a senhora está brava comigo? Por que, filha? Por eu ter dito que podia passar um fim de semana lá. Ela parou de costurar e me olhou com aqueles olhos cheios de sabedoria. Sebastiana, você está crescendo, está virando uma mocinha. E mocinha tem que aprender a tomar suas próprias decisões. Se você quer conhecer melhor a Carmen, conhecer a vida que ela pode te oferecer, tem todo o direito. Mas e se eu gostar de lá? E se achar que é melhor? Minha mãe sorriu, daquele jeito meio triste, mas cheio de amor. Então é porque realmente é melhor para você. E eu, como sua mãe, vou querer o que for melhor para você, mesmo que doa no meu coração. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama ouvindo os barulhos da casa. Meu pai roncando baixinho, minhas irmãs respirando no sono, o vento balançando as folhas da goiabeira lá fora. Eram os barulhos da minha vida, da minha família, do meu lugar no mundo. E foi aí que entendi uma coisa importante. Não importava o que Carmen pudesse me oferecer. Piano, inglês, quarto próprio, escola particular. Nada disso valia mais que o amor que eu recebia todos os dias naquela casa simples, daquela mulher que tinha escolhido me amar quando eu era apenas um bebê abandonado. Mas a vida não para pra gente processar os sentimentos com calma, né? E logo apareceram outras complicações. Uma delas foi a reação da vizinhança. Porque, querendo ou não, nossa história virou assunto na rua toda. E tem gente que adora dar palpite na vida alheia. Ô Rosália, a dona Madalena veio falar com minha mãe um dia. Você não acha que está sendo egoísta? A menina tem a chance de ter uma vida melhor. Minha mãe estava estendendo roupa no varal. E eu vi quando ela parou com um lençol nas mãos e respondeu. Dona Madalena, cada um cuida da sua vida, que a vida já é complicada demais. Ah, mas pensa bem,
insistiu a mulher. Lá ela vai ter estudo, vai ser alguém na vida. Ela já é alguém na vida aqui, minha mãe disse, com uma firmeza que me deu orgulho. E se for para ser mais ainda, vai ser pelo esforço dela, não por comodidade. Mas nem todo mundo pensava como Dona Madalena. A Dona Regina, nossa vizinha do lado, veio conversar comigo um dia. Sebastiana, ela disse, sua mãe é uma santa. Não esqueça disso nunca. Tem mãe que pare 10 filhos e não cuida de nenhum direito. Sua mãe te pegou bebê e te criou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu sei, Dona Regina. Então não deixe essas ideias de vida melhor subirem a cabeça, viu? Vida melhor é onde tem amor. E amor você já tem de sobra aqui. No final do mês, como combinado, fui passar um fim de semana na casa da Carmen. Minha mãe me ajudou a arrumar uma sacolinha com minhas coisas e quando estava saindo, me deu um beijo na testa e disse: qualquer coisa, mesmo que te incomode, você me manda chamar, ouviu? A casa da Carmen era bonita mesmo. Grande, com jardim na frente, móveis novos, um quarto que ela tinha preparado especialmente para mim, com uma cama de solteiro coberta com uma colcha cor-de-rosa e até uma escrivaninha para estudar. Gostou? Ela perguntou ansiosa quando me mostrou o quarto. Está muito bonito, eu disse, e era verdade. Durante aquele fim de semana, Carmen e Edgar fizeram de tudo para me agradar. Me levaram ao cinema, coisa que eu nunca tinha feito. Compraram sorvete, me deram livros novos, me mostraram o piano que tinham comprado pensando em mim. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? O silêncio. A casa era bonita, limpa, organizada, mas era muito quieta. Não tinha o barulho gostoso de família grande, não tinha as conversas na cozinha, não tinha as risadas dos irmãos brincando no quintal. Na hora do jantar, a gente se sentou à mesa, só nós 3, e comeu em silêncio quase completo. Carmen perguntava se eu estava gostando da comida, Edgar falava sobre o trabalho dele no banco, mas faltava aquela bagunça boa da minha casa, onde todo mundo falava ao mesmo tempo, onde tinha sempre alguém contando uma história engraçada ou pedindo para passar o sal. Sebastiana, Carmen disse na hora da sobremesa. O que você achou? Gostaria de vir morar aqui conosco? Eu olhei para ela, para Edgar, para a casa bonita ao nosso redor e senti uma tristeza no peito. Carmen, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Vocês são pessoas muito boas. A casa é linda, vocês me trataram muito bem. Mas eu sinto falta da minha família. Vi o rosto dela desabar. Mas nós podemos ser sua família também. Podem, eu concordei, mas já tenho uma família. E não quero trocar. Naquela noite, deitada naquela cama macia, naquele quarto silencioso, chorei de saudade. Saudade do barulho das minhas irmãs dormindo do meu lado. Saudade do cheiro da casa. Saudade do beijo de boa noite da minha mãe. No domingo, quando voltei para casa, mal esperei chegar direito. Corri para o quintal, abracei minha mãe apertado, sentei na mesa da cozinha e contei tudo o que tinha acontecido. E aí, filha, gostou? É bonito lá, mãe. Eles são bons comigo, mas... Mas não é aqui, não é a senhora, não é minha família. Minha mãe me puxou para um abraço que durou uns 5 minutos, e quando se afastou, estava chorando. Eu estava com tanto medo de te perder. Não vai me perder nunca, mãe. Nunca. Carmen ainda voltou algumas vezes depois disso, sempre com esperança de me convencer, sempre oferecendo coisas novas. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E aos poucos, ela foi entendendo que não ia conseguir me levar. Na última vez que veio, trouxe uma foto nossa, dela, minha e do Edgar, que tínhamos tirado naquele fim de semana. E me disse: Sebastiana, eu vou parar de insistir. Vejo que você é feliz aqui, que tem uma família que te ama muito. Só queria que soubesse que se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me procurar. Eu vou estar sempre aqui. E foi assim que se encerrou esse capítulo da minha vida. Carmen continuou mandando cartão de aniversário, de Natal, sempre perguntando como eu estava. E eu sempre respondia, educadamente, agradecendo o carinho. Mas minha decisão estava tomada.
Minha família era aquela que me escolheu quando eu era um bebê, sem ninguém no mundo. Era aquela mulher que trabalhava com as pernas doendo para me dar estudo. Era aqueles irmãos que me defendiam quando alguém fazia algum comentário maldoso. E foi nessa época, minha querida, que eu aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Amor não se compra com conforto, não se conquista com presentes. Amor se constrói no dia a dia, no cuidado, na presença, no sacrifício silencioso de quem ama de verdade. Sabe, minha querida, depois de passar por tudo aquilo, eu pensei que a vida ia se acalmar, que as coisas iam voltar ao normal. Mas a vida tem dessas surpresas, né? Às vezes, quando a gente menos espera, ela coloca outras provações no nosso caminho, como se quisesse ter certeza de que aprendemos direito as lições que ela quer nos ensinar. Foi o que aconteceu quando eu estava com 16 anos, já uma mocinha feita, ajudando mais minha mãe em casa, pensando até em arrumar um trabalho para ajudar com as despesas. Naquela época, eu já tinha certeza absoluta de que tinha feito a escolha certa ao ficar com minha família. Carmen continuava mandando cartas de vez em quando, sempre carinhosas, mas respeitando minha decisão. E eu me sentia em paz com tudo. Até que um dia, numa tarde de quinta-feira que eu nunca vou esquecer, minha mãe chegou do trabalho diferente. Não era só o cansaço normal de quem passou o dia inteiro em pé, limpando casa dos outros. Era uma diferença no jeito de andar, no jeito de respirar, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. "Mãe, a senhora está bem?" Perguntei quando a vi se sentar na cadeira da cozinha com mais cuidado que o normal. "Estou sim, filha," ela respondeu, mas a voz saiu meio fraca. "É só cansaço." Mas eu conhecia minha mãe melhor que ninguém. Tinha passado 16 anos olhando para aquele rosto, decorando cada expressão, cada mudança, e sabia que não era só cansaço. Nos dias que se seguiram, percebi que ela estava andando mais devagar, parando mais vezes para descansar quando estava fazendo os afazeres de casa. As pernas, que sempre tiveram aquelas varizes que sangravam, pareciam estar piorando. Ela reclamava de dor nas costas, coisa que nunca tinha feito antes. "Mãe," eu insisti uma manhã, "por que a senhora não vai no posto de saúde? Só para dar uma olhada nessas dores?" "Ah, filha, que posto nada, é coisa da idade mesmo. Mulher que trabalhou a vida toda fica assim mesmo." Mas eu não me conformava. Via ela pôr a mão nas costas quando pensava que ninguém estava olhando. Via ela parar no meio da caminhada para respirar melhor. E o pior, via ela perdendo peso, ficando mais magra, os vestidos ficando largos demais no corpo dela. Foi o Antônio quem me chamou para conversar sobre isso. Ele já estava um rapaz feito, trabalhando numa oficina mecânica e tinha notado as mesmas coisas que eu. "Sebastiana," ele disse, "a mãe não está bem. E ela não vai no médico porque tem medo de gastar dinheiro que não tem." "Eu sei. Também estou preocupada. A gente tem que dar um jeito de convencer ela. Ou então, levar ela à força mesmo." Foi o que fizemos. Num sábado de manhã, eu e Antônio fizemos uma conspiração. Dissemos para ela que íamos dar uma volta no centro da cidade só para passear. E de surpresa, passamos na frente do posto de saúde. "Já que estamos aqui," eu disse, "por que não aproveita e dá uma olhadinha nessas dores?" Ela ficou brava no começo. Disse que a gente estava fazendo tempestade em copo d'água. Mas no final concordou, mais para nos fazer parar de importunar do que por vontade própria. O que aconteceu naquele posto de saúde mudou nossas vidas para sempre. O médico, um homem jovem que havia chegado recentemente na nossa cidade, examinou minha mãe com muito cuidado. Pediu para ela deitar na maca, apertou a barriga dela em vários lugares, ouviu o coração, mediu a pressão. E conforme ia examinando, o rosto dele ia ficando mais sério. "Dona Rosália," ele disse no final, "a senhora está sentindo esses sintomas há quanto tempo?" "Ah, uns 2, 3 meses, ela respondeu, meio sem jeito de estar ali. "E por que não procurou ajuda antes?" Minha mãe ficou vermelha de vergonha. É que a gente não tem muito dinheiro para essas coisas de médico." O doutor, que depois soubemos que se chamava Roberto, olhou para ela com uma gentileza que me marcou muito. "Dona Rosália, a senhora precisa fazer alguns exames. Hoje mesmo. Não pode deixar para depois."
Senti meu coração gelar. Doutor, é grave? Ele me olhou, depois olhou para minha mãe e disse com cuidado: preciso dos exames para ter certeza, mas vocês fizeram bem em vir hoje. Os exames foram um sofrimento. Raio-X, exame de sangue, ultrassom. Coisas que para gente pobre eram quase impossíveis de fazer. Mas o Dr. Roberto conseguiu tudo pelo SUS. Correu atrás, fez questão que fosse rápido. Uma semana depois, voltamos lá para buscar os resultados. Eu, meu pai, o Antônio, todos acompanhando minha mãe. Ela estava mais quieta que o normal, e eu sabia que ela também estava com medo. O doutor nos chamou na salinha dele, pediu para todo mundo sentar e começou a falar com aquela voz calma que os médicos usam quando vão dar notícias difíceis. Dona Rosália, os exames mostraram que a senhora tem um problema sério, um tumor no fígado. O mundo parou naquele momento. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e tirado todo o ar dos meus pulmões. Tumor? Minha mãe repetiu, como se não tivesse entendido direito. É uma doença grave, mas não é o fim do mundo. Existe tratamento. Vai ser difícil, vai exigir muito da senhora e da família, mas é possível. Meu pai, que estava do lado dela, pegou a mão dela e apertou forte. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. A primeira vez que via meu pai chorar na vida. Que tipo de tratamento? O Antônio perguntou. Primeiro cirurgia. Depois, se necessário, quimioterapia. O tratamento vai ser feito na capital, no Hospital do Câncer. Vai demorar alguns meses. Capital. Hospital do Câncer. Quimioterapia. Palavras que soavam como sentença de morte para os nossos ouvidos. E quanto custa? Meu pai perguntou com a voz rouca. O tratamento é gratuito pelo SUS. Mas vocês vão ter gastos com transporte, hospedagem, alimentação. Não é barato. Saímos daquele posto de saúde como zumbis. Ninguém falava nada no caminho para casa. Só quando chegamos no nosso quintal, debaixo da goiabeira, onde sempre nos reuníamos nos momentos importantes, é que conseguimos conversar. E agora? A Neuza perguntou. Ela e a Valdira tinham ficado em casa esperando, e quando viram nossas caras, já entenderam que a notícia não era boa. Agora vamos lutar, minha mãe disse com uma firmeza na voz que me surpreendeu. Vou fazer esse tratamento e vou ficar boa, vocês vão ver. Mas mãe, como? A gente não tem dinheiro para ficar indo e voltando da capital. A gente dá um jeito. Sempre deu, sempre vai dar. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei como não chorava desde pequena. Chorei de medo, de desespero, de revolta. Porque justamente com ela, que nunca fez mal a ninguém, que só trabalhou e cuidou da família a vida toda. Porque a vida tinha que ser tão injusta. E foi naquele momento de desespero que uma ideia me veio à cabeça. Uma ideia que eu não queria ter, mas que apareceu mesmo assim. Carmen. Carmen com a casa grande. O marido funcionário do banco, as condições financeiras melhores. Carmen, que sempre disse que se eu precisasse de alguma coisa, qualquer coisa, podia procurá-la. Lutei contra essa ideia por dias. Meu orgulho não queria aceitar. Depois de ter rejeitado tudo que ela ofereceu, depois de ter escolhido ficar com minha família pobre, como ia agora pedir ajuda? Mas quando vi minha mãe tentando esconder a dor, quando vi meu pai vendendo as poucas coisas de valor que tínhamos para conseguir dinheiro para o transporte, quando vi meus irmãos preocupados, perdendo o sono, eu entendi que não era hora de orgulho. Era hora de engolir o orgulho e fazer o que fosse preciso para salvar a mulher que me criou. Uma tarde, sem avisar ninguém, peguei o ônibus e fui até a casa da Carmen. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando toquei a campainha, as mãos estavam tremendo. Carmen atendeu a porta e ficou surpresa de me ver. Sebastiana, que surpresa boa! Entre, entre! Entrei naquela casa que conhecia pouco, mas que representava um mundo completamente diferente do meu. Carmen me ofereceu café, biscoito, perguntou da família, das meninas da escola. Conversamos um pouco sobre coisas banais, mas eu sabia que ela estava curiosa para saber por que eu tinha aparecido ali de repente. Carmen, eu disse finalmente respirando fundo, eu preciso da sua ajuda. O rosto dela mudou na hora. Ficou sério, preocupado. O que aconteceu, filha? É a minha mãe, a dona Rosália.
Ela está doente, muito doente. Contei tudo para ela. O diagnóstico, a necessidade do tratamento na capital, nossa dificuldade financeira. E conforme eu ia falando, via os olhos dela se enchendo de lágrimas. Meu Deus, Sebastiana, que situação terrível. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Depois de tudo, depois de ter rejeitado sua ajuda antes. Para com isso, ela me interrompeu. Você é minha filha. E Dona Rosália é a mulher que cuidou de você quando eu não pude. Claro que vou ajudar. Senti um alívio tão grande que quase desabei ali mesmo. Não precisa ser muito, eu disse rapidinho. Só o suficiente para as passagens, para a hospedagem. Sebastiana, você vai ter tudo o que precisar. Tudo. Não quero nem ouvir falar em dinheiro. E foi assim, minha querida, que aprendi mais uma lição importante da vida. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera. E às vezes, para receber essa ajuda, a gente precisa abrir mão do orgulho e aceitar que não somos fortes o suficiente para enfrentar tudo sozinhos. Carmen não só nos ajudou financeiramente, como foi muito além. Ela e Edgar se revezavam para nos levar de carro até a capital. Ficavam no hospital durante as cirurgias. Ajudavam com tudo o que precisávamos. E sabe o que mais me marcou? Ver como Carmen tratava minha mãe. Com tanto carinho, tanto respeito, como se estivesse cuidando da própria mãe dela. Dona Rosália, eu ouvi ela falar um dia no hospital. A senhora me deu o maior presente da minha vida quando aceitou cuidar da Sebastiana. Agora é minha vez de retribuir. Minha mãe, mesmo doente, mesmo fraca, sorriu e disse: Não precisa retribuir nada, filha. O que fiz, fiz por amor. E amor não cobra nada em troca. O tratamento durou 8 meses. 8 meses de idas e vindas, de noites mal dormidas, de medo, de esperança, de lágrimas e de orações. Mas no final, deu certo. O tumor diminuiu, os exames melhoraram, minha mãe ficou curada. Eu já nem achava que contaria isso um dia, mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você está passando por alguma dificuldade, se está enfrentando alguma doença na família, se está precisando de forças para continuar, lembra que não estamos sozinhas nessa vida. Sempre tem alguém disposto a ajudar, às vezes onde a gente menos espera. E se você tem alguém querido doente, não desiste. A medicina faz milagres hoje em dia, e o amor faz milagres sempre. Durante aqueles meses, nossa família se uniu ainda mais. Descobri que nos momentos difíceis é que a gente conhece o verdadeiro valor das pessoas. Carmen, que eu tinha rejeitado anos antes, se mostrou uma filha carinhosa e presente. Meus irmãos se revezavam para cuidar da casa e trabalhar. Meu pai, homem de poucas palavras, se tornou o enfermeiro mais dedicado que já vi. E eu cresci. Cresci como pessoa, como filha, como ser humano. Aprendi que família não é só sangue, não é só quem nos gerou. Família é quem está do nosso lado na hora da dor, quem estende a mão quando precisamos, quem chora nossas lágrimas e comemora nossas vitórias. Quando minha mãe ficou boa, fizemos uma festa no quintal. Pequena, simples, mas cheia de amor. Carmen e Edgar estavam lá, os vizinhos, os amigos, todos celebrando a vida, celebrando o milagre da cura. E foi naquela festa, vendo minha mãe sorrindo de novo, vendo Carmen e ela conversando como velhas amigas, que entendi que a vida tinha me dado o maior presente de todos. 2 mães. Uma que me gerou e nunca me esqueceu, outra que me escolheu e nunca me abandonou. A partir daquele dia, Carmen passou a fazer parte da nossa família de um jeito diferente. Não como alguém que queria me levar embora, mas como alguém que queria somar, que queria ajudar, que queria fazer parte da nossa história. E assim, minha querida, foi que a dor se transformou em cura, o conflito se transformou em união e o medo se transformou em gratidão. Porque às vezes é preciso quase perder o que mais amamos para aprender a valorizar ainda mais e para descobrir que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de multiplicar. Chegando ao final da minha história, sinto um quentinho no peito, desses que a gente sente quando termina de arrumar um baú cheio de memórias preciosas.
Porque foi isso que fiz aqui com vocês. Abri meu baú de recordações e dividi com vocês os momentos que mais marcaram minha alma. Depois que minha mãe ficou curada, a vida tomou um rumo mais tranquilo, mais sereno. Era como se a tempestade tivesse passado, e agora a gente pudesse finalmente respirar em paz, admirar o arco-íris que apareceu depois da chuva. Eu cresci, me tornei uma mulher, estudei, porque minha mãe nunca desistiu desse sonho para mim. Me formei professora, como ela sempre quis. No dia da minha formatura, lá estava ela na primeira fila, com aquele vestido azul que guardava para as ocasiões especiais, chorando de orgulho. E do lado dela, Carmen, também chorando, também orgulhosa. Porque foi assim que nossas vidas se arranjaram, sabe? Carmen se tornou parte da família de um jeito natural, sem forçar, sem cobrar. Ela vinha nos domingos almoçar conosco, trazia doces para as crianças, conversava com minha mãe sobre receitas e sobre a vida. E quando eu casei, foram as duas que me ajudaram a escolher o vestido, as duas que choraram na igreja, as duas que me abençoaram. Minha mãe viveu até os 82 anos. 82 anos de uma vida cheia de trabalho, de amor, de sacrifício e de dignidade. Nos últimos anos, quando não conseguia mais trabalhar, eu cuidei dela com o mesmo carinho que ela me deu quando eu era pequeninha. Dava banho nela, penteava seus cabelos já todos branquinhos, massageava aquelas pernas que tanto caminharam por mim. Filha, ela me disse uma vez, já no final, eu não me arrependo de nada. Nem de ter te criado, nem das dificuldades que passamos, nem das lágrimas que choramos. Tudo valeu a pena. Por que, mãe? Porque me deu a filha mais preciosa do mundo. Porque me ensinou que amor não tem cor, não tem sangue, não tem origem. Amor é só amor. E pronto. Quando ela morreu, foi Carmen quem me amparou. Carmen que ficou do meu lado durante o velório, que segurou minha mão na hora que baixaram o caixão, que me ajudou a organizar os papéis, que cuidou de mim como uma filha cuida da outra nos momentos difíceis. Sebastiana, ela me disse naquele dia, sua mãe me ensinou uma coisa muito importante. Me ensinou que ser mãe não é só gerar um filho. É amar sem condições, é estar presente, é sacrificar quando precisa. E ela foi a melhor mãe que você poderia ter tido. Hoje, aos meus 76 anos, quando olho para trás, vejo como a vida é sábia. Como ela coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa, mesmo quando a gente não entende na época. Se Carmen não tivesse me entregado para Rosália, eu nunca teria conhecido o amor incondicional de uma mãe que me escolheu quando eu era apenas um bebê abandonado. Se Carmen não tivesse voltado na minha adolescência, eu nunca teria aprendido a valorizar ainda mais o que eu já tinha. Se ela não tivesse nos ajudado na doença da minha mãe, talvez eu tivesse perdido a mulher mais importante da minha vida muito antes. Tudo se encaixou como as peças de um quebra-cabeça divino. E hoje eu entendo que não existe mãe verdadeira e mãe falsa. Existe mãe que gera e mãe que cria. E quando Deus tem pena de uma criança, Ele dá as duas para ela. Carmen morreu há 5 anos, já bem velhinha. Cuidei dela nos últimos tempos porque ela também me via como filha de verdade. No enterro dela, falei para todo mundo que ela tinha sido uma mulher corajosa, que tomou a decisão mais difícil da vida dela, me entregar. Porque me amava mais que a si mesma. Hoje tenho 4 filhos, 11 netos e 3 bisnetos. Todos sabem a minha história. Todos sabem que foram criados por uma mulher que aprendeu a amar sendo amada por 2 mães extraordinárias. Quando meus netos me perguntam sobre família, sobre amor, sobre as dificuldades da vida, eu sempre conto para eles sobre Dona Rosália e sobre Carmen. Conto que família não é só sangue, que amor não tem cor nem origem, que às vezes as pessoas que mais nos amam são aquelas que escolhem nos amar, não aquelas que são obrigadas por natureza. E sabe o que mais ensino para eles? Que gratidão é a virtude mais bonita que existe. Gratidão por quem nos criou, por quem nos amou, por quem fez sacrifícios por nós. Porque muita gente por aí anda reclamando da família, falando mal dos pais, achando que merecem mais do que receberam. Eu tive 2 mães imperfeitas, porque gente perfeita não existe, mas que me amaram cada uma do seu jeito.
Uma me deu a vida, a outra me ensinou a vivê-la. Uma me deu origem, a outra me deu identidade. Uma me gerou no corpo, a outra me gerou no coração. E hoje, quando vejo essas crianças abandonadas, esses idosos sozinhos, essas famílias brigadas por questões bobas, meu coração dói. Porque a vida é tão curta, tão frágil, tão cheia de surpresas, que a gente não pode desperdiçar tempo com orgulho, com mágoa, com preconceito. Minha querida, se você me escutou até aqui, se acompanhou minha história desde o começo, quero deixar algumas palavras no seu coração. Se você foi adotada, lembra que você foi escolhida. Escolhida por alguém que quis te amar quando você mais precisava de amor. E isso te faz especial, não diferente. Se você é mãe adotiva, saiba que você é tão mãe quanto qualquer outra. O amor que você dá não é menor, não é pior, não é de segunda mão. É amor puro, amor escolhido, amor decidido. E isso é lindo. Se você está passando por dificuldades na família, se tem conflitos com os pais, com os filhos, com os irmãos, para um pouquinho. Respira fundo. Lembra que a vida passa rápido, que as pessoas que amamos podem partir a qualquer momento, que vale mais a pena perdoar do que guardar mágoa. Se você está enfrentando uma doença na família, como eu enfrentei com minha mãe, não desiste. Busca ajuda onde precisar. Engole o orgulho se for necessário. Aceita a ajuda que aparecer. Porque nas horas difíceis é que a gente descobre quem realmente nos ama. E se você é dessas pessoas que julga os outros pela cor da pele, pela origem, pela condição financeira, pensa bem. Pensa que por trás de cada pessoa existe uma história, uma luta, uma dor, um sonho. E que julgar é fácil, amar que é difícil. Eu aprendi na vida que o importante não é de onde a gente vem, mas para onde a gente vai. Não é quem nos gerou, mas quem nos ama. Não é a cor da nossa pele, mas a cor do nosso coração. Hoje, quando olho no espelho e vejo essa velha de cabelos brancos, rugas profundas e mãos marcadas pelo tempo, eu sorrio. Porque sei que cada ruga conta uma história de amor. Cada cabelo branco é uma lição aprendida. Cada marca nas mãos é um carinho que dei para alguém. Dona Rosália não me pariu, mas me plantou. E olha aqui, floresci. Floresci em gratidão, em amor, em sabedoria. E quero que minhas raízes continuem dando frutos através dos meus filhos, netos e bisnetos. Carmen me gerou, mas também me ensinou que às vezes amar é saber deixar ir. E depois me mostrou que nunca é tarde para reparar os erros, para estender a mão, para ser família de um jeito novo. As duas foram santas na minha vida, cada uma do seu jeito. Uma com as mãos calejadas de tanto trabalhar por mim, a outra com o coração machucado de tanto me amar de longe. E eu? Eu fui apenas uma menina que teve a sorte de ser amada 2 vezes, de 2 maneiras diferentes, mas igualmente verdadeiras. Se tem alguma coisa que quero que vocês levem da minha história, é isso. Amor não se explica, não se questiona, não se julga. Amor se aceita, se agradece, se retribui. Porque no final das contas, minha querida, quando a gente for prestar contas da nossa passagem por este mundo, não vão perguntar se éramos ricos ou pobres, bonitos ou feios, pretos ou brancos. Vão perguntar se amamos, se fomos gratos, se fizemos diferença na vida de alguém. E eu posso dizer, com o coração em paz, que fui amada e que amei, que recebi cuidado e que cuidei, que fui filha 2 vezes e que me tornei mãe, avó e bisavó, com o mesmo amor que recebi. Porque o amor, quando é verdadeiro, se multiplica. Passa de mãe para filha, de avó para neta, de geração em geração, como uma herança mais preciosa que qualquer dinheiro ou ouro. E essa herança, minhas queridas, vocês também podem deixar para os seus filhos, para os seus netos, para todas as pessoas que cruzarem o caminho de vocês. A herança do amor, da gratidão, da família que se constrói não no sangue, mas no coração. Porque família, de verdade, é onde o coração se sente em casa. E lar, de verdade, é onde somos aceitas, amadas e cuidadas. Não importa de onde viemos ou para onde vamos. Essa é a minha história, minhas queridas. Uma história simples de uma mulher simples,
mas que foi abençoada com o maior presente que alguém pode receber: o amor incondicional de duas mães extraordinárias. E se vocês guardarem alguma coisa no coração do que contei aqui, que seja isso. Nunca subestimem o poder do amor escolhido, da família construída com carinho, da gratidão que transforma dor em cura e abandono em acolhimento. Porque no final, é isso que fica: o amor que demos, o amor que recebemos e as mãos que seguramos pelo caminho. Que Deus abençoe vocês, minhas filhas. E lembrem-se sempre, vocês são amadas, vocês têm valor, e vocês também podem ser luz na vida de alguém.